Vamos lá. Seguinte, propósito. Esse tema é foda. Esse tema é uma coisa que tá na moda. Então, é uma coisa que a gente fala muito sobre. E ao mesmo tempo que tá na moda, é uma coisa que as pessoas, elas... Quem ainda não encontrou o seu tá se torturando. É tipo a moda em si, né? Se você não tem a roupa tal, se você não tem o sapato tal, a bolsa tal, você está fora da moda e as pessoas se sentem por fora, elas se sentem excluídas. É uma merda. Eu lembro quando eu era criança, tinha um tênis que chamava Lecheval, que era um tênis que piscava a luzinha. E se você não tinha isso, você não era ninguém no rolê. É tipo isso. Se você não tem seu propósito, você não é ninguém no rolê. Só que eu tenho um jeito diferente de pensar em propósito do que geralmente as pessoas fazem por aí. Eu gosto de pensar em propósito de um jeito que é muito mais prático, um jeito que é muito mais simples. Porque o pensamento romântico do propósito, ele é um pouco complexo. O propósito, como as pessoas estão acostumadas a pensar, a encontrar por aí, o Abeleando falou que o Lecheval dava chulé. Eu não sei disso. Eu sempre usei meia seca no processo todo, tá? Eu adoro essas perguntas paralelas que vem aqui no chat. O Vladimir pergunta que hora você vai dormir. Eu durmo no máximo até umas 10, 10 e meia, 11 horas. Você chegou, fodeu. Tem que estar dormindo. Ajuda. Mas eu acordo às 3h59, 4 da manhã. Então... processo. Então, qual que é a ideia antiga, romântica, lá do passado do propósito? É que um dia você vai estar sentado aí, de repente o céu irá se abrir, irá descer 3 anjos com uma faixa, e nessa faixa vai estar escrito o seu propósito de vida. É quase como um desígnio, é quase como uma mensagem enviada pelo universo que você recebe ali, e é um processo extremamente passivo. Esse é o conceito que normalmente as pessoas têm a respeito de propósito. Então é muito comum as pessoas, se encontrar as pessoas, elas falam assim: ai, Sam, ainda não encontrei o meu propósito. Ai, Sam, um dia eu quero encontrar esse propósito. Eu vou dizer assim que é muito triste ficar indo atrás de um propósito desse jeito. Por que triste? Não porque a pessoa... o Pablo falou que está esperando esse anjo e até agora não chegou. E realmente, porque ficar esperando coisas é complexo. Ficar esperando... Quer dizer que enquanto não chegar essa mensagem, esse fax aí do anjo, esse e-mail, essa mensagem, e eu não vou fazer nada, pô, que sacanagem. Eu quero fazer coisas mais incríveis na minha vida, a não ser esperar por uma mensagem divina de maneira passiva. Bom dia, Flávia. Minha amiga Flávia está aqui também. Isso aí, ó. Então, qual que é o ponto foda? É que eu, efetivamente, não acredito em um propósito. Eu não acredito. É uma coisa que eu acho muito vago, ok? Eu acredito em algo muito mais amplo do que isso. Por quê, Sam? E eu vou dar uma explicação muito lógica para isso. Porque eu não acredito que você... uma pessoa tão incrível, tão completa, tão cheia de detalhes, de habilidades, de características, foi fabricado, foi feito, foi entregue nesse mundo para fazer uma única coisa. Porra, é como se você fosse uma... Sabe, ferramentas específicas são meio inúteis. Você já tem, sabe aquele apetrecho que você tem na cozinha que você vai fazer uma coisa? Até o abridor de lata, ele também abre a lata e abre a garrafa, porra. Ele tem 2 propósitos no mínimo. Sabe, qualquer ferramenta que se preza, ela tem no mínimo 10 coisas que ela consegue resolver. Por que a gente teria um único objetivo? E é foda. E outra coisa é, por que a gente tem que ficar esperando por alguma coisa? Será que não tem como a gente conquistar isso? Será que não tem como a gente tomar o nosso propósito, escolher propósito, ir fazer coisas? E esse foi o ponto que durante muito tempo eu fiquei trabalhando, eu fiquei pensando, eu matutei, quebrei minha cabeça de vários jeitos, estudei, pesquisei, até que um dia eu entendi. Foi no dia que eu acho que eu encontrei, entre aspas gigantescas, o meu propósito. Porque quando eu encontrei meu propósito,
eu não encontrei um propósito, eu encontrei uma direção, que é totalmente diferente de um propósito. Ó, uma direção é diferente de um propósito. Por que uma direção é diferente de um propósito? Porque uma direção é ampla. Uma direção tem um monte de elementos. Uma direção tem um monte de coisas envolvidas naquilo. Um propósito quer dizer, é um comportamento específico, uma ação, ou um lugar, ou um detalhe. Isso é tão complexo. Isso é tão complexo. Mas quando a gente pensa numa direção, a gente pensa num conjunto de propósitos, a gente pensa num conjunto de elementos, num conjunto de um monte de coisas. E isso torna muito mais fácil o processo. Então, no dia que eu encontrei, aí entre aspas, de novo, hein? Ó, aspas aqui, o meu propósito, foi o dia que eu descobri que eu queria ajudar pessoas. Era isso. Olha que incrível, né? E aí você pensa assim, e foi muito importante esse dia, tá? Foi um dia, vou fazer até uma lembrança aqui, porque eu morava no Japão, eu trabalhava de operário de fábrica, tinha 20 anos de idade, 19 para 20 anos, e eu lembro até hoje, eu tinha começado a passar mal, que eu estava trabalhando muito, é uma coisa que acontece muito quando a gente está indo muito contra o nosso inconsciente, indo muito contra nossa zona de conforto, e eu estava fazendo muito isso, estava trabalhando demais na fábrica, e eu comecei a ter ataques de tontura, sabe? Tipo uma labirintite mesmo. E aí eu fui no médico, e esse dia no hospital eu vi um homem de seus 40 e poucos anos morrendo na minha frente. O cara teve um derrame ali, ele morreu, ele tinha uma filha pequenininha junto com ele, e eu lembro que essa cena me marcou muito, porque esse cara ele usava uma roupa, um uniforme parecido com o que eu usava no dia a dia na fábrica. E quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, será que eu quero trabalhar tanto do jeito que eu estou trabalhando? Será que se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo hoje na minha vida, daqui a pouco, que me garante que eu não vou estar igual a ele? Morrendo aí aos 40 e poucos anos de idade, sem ter talvez feito nada que importasse de verdade. E aí eu comecei a falar, cara, que merda, não é isso que eu quero da minha vida. Olha lá, ó, não é isso que eu quero da minha vida. Quer dizer que se eu continuar seguindo nessa direção aqui por mais tempo, lá na frente eu vou chegar num lugar e eu vou descobrir que eu não quero isso, eu quero outra coisa. Um dos meus cursos mais queridos, um dos cursos que eu mais amo de fazer, ele chama Revolution. Que a ideia é você fazer uma revolução na sua vida. Bem simples, né? Acho que é bem autoexplicativo. E qual que é o ponto todo? Como que a gente revoluciona a nossa vida? A gente não revoluciona a nossa vida com uma técnica. A gente não revoluciona a nossa vida com um conhecimento específico. A gente revoluciona a nossa vida escolhendo, encontrando, mudando a direção. Ou aperfeiçoando a direção. Porque, entenda uma coisa, direção é muito mais importante que velocidade. As pessoas elas são tão preocupadas hoje em chegar rápido. Elas são tão preocupadas em fazer logo. Elas são tão preocupadas em... Nossa, eu preciso fazer logo, eu preciso de um hack, eu preciso de uma técnica para poder desbloquear isso em 2 dias. E eu sempre penso assim, cara, será que você está com pressa? Será que você está no caminho certo? Será que você está na direção que te dá prazer? Porque, deixa eu dizer até o que foi que eu descobri. Que quando eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quanto dinheiro eu vou ganhar na vida, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu quero ajudar pessoas. Pum, foi a decisão que eu tinha, 19 para 20 anos de idade, eu não sabia porcaria nenhuma, eu não tinha como ajudar, eu não sabia nada, vírgula. Mas eu decidi isso, eu decidi. E automaticamente o racional começou a criticar. Mas, porra, você vai ajudar como, gente? Você vai ensinar o quê? Técnica de ser operário de fábrica, bem meia boca? Você vai ensinar o quê para as pessoas? Você vai ajudar como? E eu pensei, nem que eu tenha que ajudar fisicamente, um por um. Eu só queria ajudar. Eu só queria dar um help, sabe? Dar um suporte. Esse era uma direção, era um rumo, tá? Por isso que eu digo, não tem um propósito, é um rumo. Meu rumo é ajudar, eu gosto de ajudar. Eu sinto que quando eu ajudo alguém, eu cresço também. E não é ajudar uma pessoa específica, é ajudar quem quer ser ajudado. E quando eu comecei nesse processo,
Cara, foi muito gostoso. Eu descobri que eu não necessariamente tinha pressa. Na verdade, eu sempre quis ser mais eficiente, ser melhor. Só que não tenho pressa. Até porque ao longo desse período eu fui descobrindo que eu tenho o objetivo de fazer isso por muito tempo. A minha meta pessoal é de trabalhar até os meus 98 anos de idade. Dar aula, dar treinamento. Live eu não sei como que vai ser isso no futuro. Vai ser uma coisa muito mais moderna, imagino, né? Mas eu quero ficar fazendo essas coisas, ajudando pessoas até meus 98 anos de idade. Aí eu aposento, aí acho que chega, né? Aí dali eu paro um pouco e vivo mais uns 30 anos aí só aproveitando, curtindo a vida. Mas o ponto todo é esse. Essa direção é muito agradável para mim. Se eu me projeto lá na frente, me imagino daqui 50 anos, 60, eu tô indo pros 40 quase, tá? Tô caminhando. Né? Se eu tô ali, me projeto daqui 50 anos para frente, eu olho e falo, porra, que da hora. Eu gosto disso. Aí eu penso, não, vou abrir uma empresa aqui, vou trabalhar e vou ganhar dinheiro e se foda. Não, isso não é legal. É gostoso começar esse exercíciozinho de visualização, de projeção. Outro dia eu até vi uma entrevista, o Sam, o vovô da PNL. Obrigado, Rosane. Vai ficar elegante. Eu vi uma entrevista do Jeff Bezos, é o cara da Amazon, né? Ele parece o Lex Luthor do Superman, quem é nerd vai entender. Mas o Bezos, ele tem uma entrevista que eu vi, é antiga dele, que é muito legal mesmo. Ele falou uma coisa que me fez pensar, eu já passei essa entrevista para uma galera, já postei no meu Telegram, no grupo do Telegram várias vezes, mas ele fala assim, que ele era um cara muito bem sucedido. Para quem não sabe, o Jeff Bezos é o dono da Amazon, é o fundador da Amazon. Mas ele era um cara muito bem sucedido em Wall Street. Então ele trabalhava lá com investimentos, imagino eu, não sei especificamente, ainda não li muito sobre ele. E aí o Bezos, ele tinha uma vontade de empreender. Só que aí ele foi conversar com o chefe, foi conversar com as pessoas e todo mundo dizia para ele assim, cara, você ganha bem pra caramba trabalhando aqui em Wall Street. Por que raio você vai sair daqui e vai abrir uma loja de internet? No tempo que a internet não era nada. Ninguém sabia direito que porra era essa. Aí ele falou, não, mas eu acredito que isso vai dar certo um dia lá no futuro. E o pessoal falou, não faz sentido, você ganha tão bem, você pode crescer aqui, pra quê? Você vai correr esse risco. E aí o Bezos, ele falou que assim, ele ficou muito triste, né, com o que as pessoas diziam para ele, só que teve uma técnica, um exercício que ele fez, que mudou drasticamente a decisão que ele tomou, que foi de realmente empreender e abrir a Amazon. E esse pensamento que ele teve, essa técnica que ele fez, né, foi o seguinte, passa para mim essa reportagem, Sam, por favor, se você colocar Jeff Bezos 60 Minutes, 60 minutos, tem acho que no YouTube, tá, 60 minutos, é uma entrevista que ele deu para um programa de 60 minutos, bem antigo, e aí, qual que foi essa técnica que ele fez? Ele fez o seguinte, ele se imaginou com os seus 80 e poucos anos. Então, olha que legal, ele foi para o futuro, se imaginou com seus 80 e poucos anos. E é um exercício que eu faço muito isso, tá? E aí, o que ele fez? Ele olhou para o passado. Na época, acho que ele tinha uns 30, 40 anos, sei lá. E aí, ele olhou para o passado. E ele olhando para o passado, ele pensou assim, quais serão os grandes arrependimentos que eu tenho na vida? Os grandes... tem um nome, deixa eu lembrar o nome. Não é arrependimento, é regrets, né? Regrets é arrependimentos. E aí ele falou assim, pera um pouquinho, quais são os grandes arrependimentos que eu tenho na vida? E esses grandes arrependimentos eu quero evitar. Eu quero evitar esses grandes arrependimentos. E ele pensou assim, cara, se eu não largar essa carreira aqui e empreender nessa ideia que está me corroendo por dentro, isso vai virar um grande arrependimento. Isso vai virar um grande arrependimento. Porque se der errado, o pior que pode acontecer é eu voltar e arranjar um emprego de algum outro lugar, alguma outra coisa. Se foda, ninguém nem vai saber disso. Não vai constar na minha história. Mas se eu não fizer isso, nossa, eu posso me arrepender demais, demais. E esse é um grande negócio. Então ele começou a Amazon, que, porra, é a maior empresa do mundo, ou ele é o mais rico do mundo, ou sei lá, é uma das maiores. Eu não sei mais como tá isso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Frustrações. Ótimo. Obrigado. Essa é uma palavra ótima. Evitar frustrações. Maravilhoso. Obrigado, psicóloga Amanda. Então, qual que é o ponto todo? Você
se projetar no futuro minimiza os seus problemas de hoje. Minimiza. Quem já leu meu livro tem essa coisa. Eu, quando ficava trabalhando na fábrica, eu me imaginava lá no futuro, porque isso me fazia sentir que aquela dor atual era menor. Por exemplo, hoje, quando você pensa lá no período de escola, as tretas que você viveu durante a escola, os problemas, as dificuldades, os momentos difíceis das coisas, hoje parece muito pequeno. Sabe? Eu briguei com um fulaninho lá quando você tinha 5, 10 anos de idade. Nossa, parecia a maior tragédia do universo. Hoje você olha e fala, besteira, coisa de criança. Por quê? Porque hoje a gente já está na frente. Quanto mais para frente a gente está, menos incomoda os problemas do passado. Porque isso na PNL a gente chama de dissociação, né? A gente sai do processo. E é legal começar a pensar nisso, porque do mesmo jeito que o Bezos fez, indo para o futuro, ele começou a olhar e pensar, nossa, aquilo, realmente, que diferença faz se eu experimentar coisas hoje, sabe? Que diferença vai fazer a longo prazo se eu arriscar fazer coisas incríveis hoje? Não vai mudar porra nenhuma. Você é um velhinho mais ou menos frustrado, só isso. Então eu não quero ter esse arrependimento, não quero ter essa frustração. Eu quero efetivamente experimentar. Eu quero experimentar coisas. Então isso é muito louco. Então quando a gente começa a juntar essa ideia de se projetar no futuro para checar o passado, quando a gente começa a pensar nessa coisa de direção, fica mais fácil a gente começar a escolher. Fica mais fácil. Eu lembro que há algum tempo eu tive um sonho, na verdade um pesadelo. E foi um pesadelo muito forte, assim. Acho que tem mais ou menos uns 3, 4 anos, mais ou menos. E eu lembro que esse pesadelo mexeu muito com a minha vontade de querer ajudar. Mexeu muito com a minha vontade de querer compartilhar mais coisas. Foi quando efetivamente eu comecei a colocar mais conteúdo na internet. Eu sonhei, olha que bizarro esse sonho. Talvez soe até pretensioso ou não, mas que se foda. Foi um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava perdido na vida. Eu sonhei que eu não sabia o que eu queria da vida, que eu estava, sabe, desamparado. Eu sonhei que eu estava, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não sei, e agora? Eu tive esse sonho. E qual que é o problema? É que durante muito tempo da minha vida eu vivia assim. Eu vivia assim, e era algo que me doía pra cacete. Era algo que me doía muito, sabe, não ter pra onde ir. E aí eu achava que... deixa eu printar a tela, tem uma galera agora. Obrigado por avisar, Emerson. Quando eu encher mais, alguém, por favor, tira uma tela com um número grande, hein? Cadê a gente bater nos 400 e pouco aí? Pra postar essa porra depois no Story. Então, eu tive esse pesadelo, cara, que eu não sabia pra onde ir. E isso me remeteu no tempo que eu não sabia o que eu queria da minha vida. Na minha adolescência, nos meus 16, 17, 18, 19, 20 anos, eu não sabia o que eu queria da vida. E quando eu tive esse pesadelo, eu lembro exatamente da sensação que eu tinha quando eu acordei. Na hora que eu acordei, eu lembrei, caralho, eu quero ajudar pessoas, eu sei para onde eu quero ir. Nossa, isso me deu um alívio tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Eu fiz, graças a Deus, meu Deus, que bom que eu sei o que eu quero. Que bom que eu sei qual que é o caminho. Nossa, isso foi maravilhoso. E aí eu comecei a pensar, porra, mas durante muito tempo eu não sabia. E isso, me deixou preocupado. Aí ao mesmo tempo eu pensei, caramba, quantas outras pessoas no mundo não fazem ideia? Na verdade, a grande maioria das pessoas não fazem ideia do que elas querem, para onde elas estão indo. Elas não têm ideia nem de um ruminho pequenininho lá na frente. Não tem. E eu pensei, cara, se tem uma coisa que eu preciso começar a compartilhar com as pessoas é isso. Eu preciso ajudar as pessoas a encontrar algum rumo. E aí vem uma coisa, né? Alguma coisa é melhor que coisa alguma. Pensa nisso, né? Algum rumo é melhor que rumo algum. E é muito louco isso, porque assim, você não precisa saber exatamente para onde você está indo. Você não precisa, não tem como, gente, você não lê o futuro, você não tem como prever. Ninguém previu, tirando Bill Gates, né? Ninguém previu que ia ter uma pandemia no mundo. E não tem como. A grande coisa que a gente pode fazer, ou a única coisa que a gente pode fazer, a gente pode escolher uma coisa que a gente acha muito interessante. Um caminho que a gente acha muito legal.
Então, por exemplo, eu escolhi ajudar pessoas, porque para mim, ajudar pessoas é muito relevante, eu gosto, eu sempre gostei de ajudar outras pessoas. Eu sempre senti prazer de ajudar pessoas. Eu sempre me senti, não era que isso me completava, mas isso me deixava mais aliviado, é como se o mundo tivesse de algum jeito um pouco melhor. E é isso, sabe? É transbordar aquilo. E eu falei, porra, é isso que eu quero. Escolhi um norte, um rumo. E eu comecei a trabalhar nisso. E eu posso te dizer que cada dia que passa é maravilhoso. Sam, se você tivesse que ficar fazendo faxina e sabendo que isso está ajudando pessoas, você faria? Faria. Então provavelmente eu ficaria inventando outras coisas no meio do caminho. Mas eu ficaria feliz com isso. Ah, Sam, mas se você tivesse que... Uma coisa nada a ver. Faria. Faria, provavelmente faria também. Porque o meu grande negócio é ajudar pessoas. Nunca foi estar num palco. Nunca foi falar ao vivo para a tela. Nunca foi fazer vídeos pro YouTube, pro Instagram, ficar famosinho. Nunca foi isso. Na verdade, isso para mim é uma obrigação para esse caminho. Eu só vou ajudar pessoas se as pessoas me verem, hoje, querendo ou não. Durante muito tempo, eu quis ajudar pessoas sem nem aparecer. Olha que louco. Eu era o cara que eu organizava, eu tinha empresa que organizava os cursos, os eventos, para treinar as pessoas, eu nem precisava aparecer, aquilo para mim fazia muito mais sentido. Só que de repente, os professores eles não estavam mais querendo trabalhar comigo, eles estavam indo embora. Meio que a vida deu um pé na bunda e fala, vai Santo, vai para lá. E eu falei, tá bom, vou ter que fazer essa porra. Aí eu voltei a dar aula e deu do que deu. Então é muito louco, porque quando a gente acha um rumo, a gente, a trancos e barrancos, vai se adaptando, mas a gente continua naquele rumo. E o rumo é igual quando você vai fazer uma viagem. Você já teve aquele momento fazer um bate e volta? Ir para um lugar que você não faz ideia para onde você está indo? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de fazer isso. Quando eu vou viajar com a minha esposa, a gente geralmente compra passagem de ida e de volta, a gente aluga um carro e a gente sai viajando. Por quê? A gente tem uma noção de onde a gente quer ir. E a gente vai, conforme a gente vai viajando, a gente vai especificando ainda mais. É aquele negócio, né? Eu quero ir pra praia. Você não precisa botar no Waze o endereço, nome da rua e o número de onde você está indo. Você pode pôr o nome da cidade, o nome do lugar, e aí você sai naquela direção. E conforme você está andando, indo naquela direção, você começa a ficar mais específico. Pô, gostei daqui, pô, então vou parar aqui, e você vai experimentando. Eu acredito nisso. Você tem que traçar um rumo. E aí, nesse rumo, você vai se adaptando. Às vezes, você vai descobrir que é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Quanto mais generalista, vamos dizer assim, esse rumo, mais fácil é. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, ao longo do tempo, você vai especificando. Você vai tornando aquilo mais pontual possível. E aí vai ficando mais fácil. Vai ficando mais gostoso. Tá? Então, o que é o ponto de hoje? É que... Como que eu posso trazer isso de um jeito simples para vocês? Na verdade, eu não acredito em um propósito. Eu acredito na vida em escolher coisas e fazer isso acontecer. É isso, é só isso. Eu não acredito em propósito. Eu acredito em fazer de propósito. Pega a diferença aí dessa frase, tá? Em vez de em busca de um propósito, eu quero fazer de propósito. O que significa fazer de propósito? Então, por exemplo, assim, eu quero ler 10 livros esse ano. Eu coloquei um objetivo. Eu coloquei um propósito aí. É esse meu objetivo. E eu vou fazer de propósito, eu vou organizar minha energia, minha mente, minha saúde, meu tempo, minha dedicação para, de propósito, conseguir realizar esse objetivo. Esse é o ponto. É esse o negócio que a gente quer aqui. Então, eu começo a fazer de propósito. E muda total. Gente, quando a gente percebe isso, muda de um jeito a nossa vida. Muda de um jeito. Porque a gente descobre que a gente vive de maneira ativa. A gente vive de maneira... Pega o que você quer, sabe? A Fernanda Ponzeto, pra quem não conhece minha esposa, ela é mais linda do universo, mais inteligente, mais incrível. Sou fã absurdo dela. Graças a Deus eu casei com ela, senão o que seria eu? Seria só um fã. O que acontece? Ela fala muito disso. Que quando você precisa escolher um caminho.
Você, sei lá, se você pensa no princípio da vida do espermatozoide, o espermatozoide está lá nadando lá dentro do canal em busca do óvulo e ele tem um propósito. Ele não está nadando a esmo. Talvez tenha alguns lá que estão, de onde eu estou? O que está acontecendo? Não, o espermatozoide ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? É entrar dentro do óvulo e fecundar e virar um nenê. É esse o ponto todo. Você já passou por isso. Isso é um excelente discurso de autoajuda, o caralho. Não, você é o melhor de não sei quantos milhões. Então, ok. E aí, quando chegou lá, vai chegar um, ou dois, ou três, né? Dependendo se for gêmeo, trigêmeo. E aí, quando entrou, fechou o óvulo, pum, começou a vida. Quer dizer, você já começou nessa porra, tendo um objetivo. Quando você nasce, você tem vários objetivos. E às vezes é difícil pensar lá longe quando a gente é criança. Às vezes eu não conheço ninguém, infelizmente, que quando tinha 2, 3 anos, falou, nossa, eu vou ser tal coisa e seguiu isso a vida inteira. Pô, essa pessoa se tem, deve ter, com certeza tem, mas essa pessoa aí, parabéns, viu? Você nasceu sortuda, você nasceu com uma capacidade que eu gostaria de ter tido. Mas infelizmente não, eu tive que ralar a bunda para poder encontrar meus propósitos, meus objetivos. E é isso que é o negócio. Porque é um exercício, é algo que você tem que decidir fazer. E como é que eu faço isso, Sam? Inclusive eu vou trazer a frase de hoje aqui. Hein? A frase de hoje, anote aí a frase de hoje, que a frase é assim, ó. O propósito da vida é uma vida de propósito. Essa frase é boa, hein? Ó, o propósito da vida é uma vida de propósito. Então, ao invés de eu ficar querendo encontrar a porra de um propósito para tudo, você não é um apertador de botões. O propósito da vida é você escolher coisas que você quer e fazer de propósito. De preferência, tudo isso ligado a uma direção. Qual é essa direção? Aprender, crescer, somar. Coisas amplas. Escolha um rumo, tá? Um rumo é um conjunto de propósitos conectados, linkados. Beleza? E isso ajuda. Ah, você não sei para qual rumo. Ótimo, escolhe qualquer rumo. Escolhe qualquer rumo. Durante muito tempo da minha vida, eu já falei isso 1000 vezes, e tem gente que fala assim, isso é como você é superficial. Foda-se, foi o que me moveu e eu tenho que ser honesto com vocês. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei, inclusive, eu acho que começou isso lá para os meus 16 anos e foi até uns 20 e poucos anos. Quer dizer, eu fui para o Japão, trabalhei, fiz um monte de coisa com esse propósito. Essa frase de sua autoria, não é da minha autoria. Sei lá de onde é essa autoria. Eu só peguei, só pensei, pesquisei. Tá aqui, ó, a Rosângela escreveu aqui, ó, o propósito da vida é uma vida de propósito. E aí, qual que é o ponto todo? Durante muito tempo da minha vida, o meu propósito, o meu objetivo era comprar um carrão. Cara, eu queria porque queria comprar a porra de um Porsche. Olha que louco, né? Eu era moleque, zona leste de São Paulo, São Miguel Paulista, e a gente só tinha carro zoado, sei lá, o melhor carro que meu pai tinha tido na vida era um Elba, Fiat Elba, o carro do presidente. E aí eu gostava de carro, eu via aquelas revistas de carro, tudo mais, eu queria ter um carrão. E aí eu lembro que eu ganhei de presente um Porsche, de carrinho, né? Óbvio, de carrinho de pequenininho. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, esse carro é maravilhoso, eu quero ter um carro desse um dia. E eu pus isso de meta. Falei, cara, eu quero ter um Porsche Carrera aí, porque é maravilhoso, é lindo, é incrível. Era uma coisa muito distante, cara. Imagina, um moleque de 16 anos, olha lá, teve mais gente, teve Elba aí, ó, Fiat Elba. E aí eu queria ter aquele carro, e não era pelo carro em si, era porque eu pensava assim, cara, se eu tenho condições de comprar um carro desse, quer dizer que eu produzi na vida, quer dizer que eu fiz coisas boas, quer dizer que eu aprendi a ganhar dinheiro, quer dizer que isso é um conjunto de coisas, de informações, de comportamentos, precisam ter acontecido para isso rolar. E aí eu pus essa porra de meta na cabeça. Eu fiquei durante muitos anos com isso na cabeça. Isso me moveu. Isso me moveu. E é exatamente assim que a gente escolhe eu chamo isso de aspiração, né? Aspirações são ideias, são vontades que a gente vai colocando de meta. A gente pensa em coisas que te move, que faz você dar um gás, que faz você querer dar um passo a mais, que faz você
ir atrás de mais alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser, nossa, eu queria comer uma comida tal. Eu gostaria de plantar uma árvore não sei onde. Eu gostaria de visitar Marte. Eu gostaria de ler 1000 livros. Eu gostaria de... qualquer coisa. E o louco é que, às vezes, essas coisas podem ser idiotas para os outros. E geralmente é. Tá? Geralmente, as suas aspirações só fazem sentido para você. Porque é só você que vê essa imagem. É só você que sente a sensação e a conexão daquilo. Não é mais ninguém. E eu sentia isso quando eu pensava na porra do carro. Eu pensava naquele carrão maravilhoso. Eu andava de ônibus, de metrô, de lotação. Nem sei se tem lotação ainda hoje, mas eu andava transporte pirata. E aí eu pensava, mano, eu quero ter um Porsche. E aquilo era a ideia mais ridícula e mais nonsense do mundo. Qualquer pessoa vira e fala, você é idiota, moleque. Você nunca vai ter uma porra dessa na vida. E eu falei, não, eu quero ter. Eu trabalhei muito para isso. E isso durou até meus 20 e poucos anos. E o mais interessante é que um dia, olha que foda, eu já tinha mais idade, tá? Eu já tinha lá para meus 26 anos de idade. E um dia eu entrei na minha conta bancária, fui olhar, fazer um balancinho, organizar. E eu falei, cara, eu tinha bastante dinheiro na conta. E aí eu entrei abri o jornal, nem lembro o que eu olhei. Eu olhei quanto custava um Porsche Carrera 911 Turbo, 0 km. E eu olhei e eu descobri que naquele exato dia eu tinha mais dinheiro do que eu precisava para comprar a porra de um Porsche. Óbvio, se eu quisesse eu teria que tirar todo o meu dinheiro, isso não seria inteligente, e comprar um carro. Obviamente eu não fiz isso. Simplesmente essa aspiração, eu não precisei alcançá-la, e essa é uma coisa legal, porque às vezes você põe um objetivo, e o objetivo não era você chegar até ali só, o objetivo era você estar lá, e de lá você conseguir enxergar mais coisas. Tirar uma foto aqui, porque agora a gente está com 390 e pouco. O objetivo era chegar lá e ir para um outro lugar. É igual aquele joguinho de liga o ponto, sabe? Você já ligou? Você começa. Seu objetivo não é chegar no outro ponto. Seu objetivo é criar um desenho. Só que a vida ela te leva para um lado, para cá, pá. E como que eu acho esses pontos? Através dessas vontades muito grandes, dessas aspirações. E isso faz muita diferença. Então, o Porsche na minha vida foi uma aspiração. Hoje, olha que ironia, eu nem carro tenho. Eu moro num lugar que precisa ter carro. Eu não tenho carro porque eu não saio de casa. Agora chegou em 400. Temos que tirar uma foto. E aí, eu não saio de casa por causa da porra da pandemia. Eu não tenho carro. Eu ando com o carro da minha esposa, sabe? Querendo a gente ter um carro em casa. Então, mas é uma coisa que de repente perdeu sentido pra mim. Para mim, uma coisa que faz sentido hoje é poder viajar, é poder ajudar pessoas, é poder criar técnica, é poder fazer... São outras aspirações. Não é mais um carro. Ah, você quer dizer que você nunca vai comprar um carro? Uma hora eu compro, mas hoje não é a prioridade. Hoje não é, sabe, um objetivo de vida. Mudou. A gente vai evoluindo, a gente vai subindo a montanha. E conforme a gente vai subindo a montanha, a gente vai enxergando outras coisas. E a gente tem outras visões. Por isso que não dá para definir uma única coisa que você quer pro resto da sua vida. Faz sentido isso, gente? É isso que eu quero trazer aqui como propósito, como esse conceito. E qual que é o ponto todo? Sam, se eu não tenho que olhar um propósito, eu preciso olhar uma direção. Eu até fiz um desenho aqui, peraí, eu vou botar aqui. Ó. Pronto. Ó. A gente precisa achar uma direção. O que é uma bússola? Bússola, ele parece um objeto mágico. Para quem nunca brincou, nunca aprendeu a usar uma bússola, a ideia da bússola é muito simples. Ela tem um ponteirinho, que é imantado, que aponta sempre para o norte magnético da Terra. Então, olha que interessante. A bússola não é igual o Waze. Se você pega uma criança hoje, um adolescente, provavelmente não sabe usar uma bússola. Eu acredito que ninguém ensina essas coisas, né, hoje em dia. Eu aprendi com meu pai porque ele gostava, ele era curioso nisso. E aí, a ideia da bússola é muito simples. Você fala assim, você olha para a bússola, bússola, quero ir para casa da minha mãe. A bússola não vai para cá, vai para... Não é o Waze, tá? A bússola sempre vai apontar para o norte. Por que é importante isso? Porque isso dá uma referência. Porque isso dá um ponto, isso dá um norte, né? Isso dá uma referência e você consegue pensar, pera um pouquinho, se o norte está para lá, quer dizer que o leste está para lá, o oeste está para cá, o sul está para lá. Então eu consigo me guiar, eu consigo ter ali uma noção de para onde eu estou indo. Isso é importante. Por que é importante ter um rumo, ter um objetivo, sabe? De curto, médio e longo prazo. Porque isso te dá um norte.
Isso mostra se você está indo na direção certa, se você está ficando aqui, se você está indo mais longe, se você... sei lá. Isso te dá uma noção de direção. E direção é mais importante que velocidade. Guarda essa frase. Essa podia ser também a frase do dia, né? A frase B do dia. Direção é mais importante do que velocidade. Porque faz muito sentido. Então, o que eu quero que você comece a pensar e que você leve aqui dessa nossa live de hoje? Que só quem acordou viu? Eu quero que você pense o seguinte: qual é a minha direção que eu quero hoje? Não é a direção que Deus vai me dar, não é a direção que os anjos vão trazer escrito numa plaquinha, não é a direção... Eles podem, tá? Seria ótimo se um anjo quiser vir me trazer alguma coisa na plaquinha, se Deus me mostrar um caminho, pô, eu vou ficar felizão, viu? Só deixar claro. Mas eu não vou ficar esperando essa porra acontecer. Eu preciso criar minha vida. Eu preciso criar meu caminho. Então, eu preciso escolher alguma coisa. Escolher alguma coisa é melhor do que escolher coisa alguma. Você só se move quando você tem um objetivo. Esse é o ponto. Senão você vai ser a porra do barquinho lá boiando de um lado para o outro. Isso não vai ajudar. Isso não vai adiantar absolutamente nada no conceito, no processo. Então, escolha alguma coisa para você. Escolha um propósito e faça de propósito. Faz de propósito, de propósito, de propósito, de propósito, de propósito. Meu Jeep tem uma bússola no painel. Não sei por que tá lá. É estilo. É estilo. Deixa eu ver aqui, ó. Mais propósito está ligado ao espiritual também? Mas sim, é decisão. Propósito está ligado à crença. Querendo ou não, o lado espiritual está ligado a crenças. A questão toda que eu trago sempre aqui, da gente revolucionar isso, é não querer um desígnio. Acho que essa é uma palavra bonita, né? Desígnio. Eu não querer ser designado. Você já leu Harry Potter? Já assistiu? O Harry Potter, o cara tem que botar o chapéu e o chapéu decide. Quer dizer, não é a pessoa que decide, é o chapéu. Quem é fã de Harry Potter fala, mas ele tira a base do que a pessoa acredita. Foda-se, mas é alguém decidir. Eu quero decidir minha vida. Eu quero escolher, sabe? Porque se der errado, a culpa é minha. Se der certo, o mérito é meu. Mas eu quero escolher essa porra. Então, eu começo a fazer coisas de propósito. Eu escolho objetivos. E aí vem a arte de fazer isso, né? Como que eu crio objetivos de curto, médio e longo prazo? Como que eu faço isso? Escolhe, cara. O grande segredo é você procurar aspirações. Hoje a live vai um pouco mais longe, viu? Que eu tô esticando aqui. Tudo bem pra você, gente? Se ok, dá um soquinho aqui. Então, se todo mundo é a favor de um pouquinho mais longe, dá um soquinho aqui. A Rosângela falou tudo. Se sumir o chapéu, fudeu. Fudeu, porque como que eu vou escolher o que eu quero da vida, né? Então, as pessoas, elas têm essa vontade. Nossa, escolhe um propósito pra mim, é isso? Imagina se tivesse isso? Eu podia colocar assim, um curso onde a pessoa chega, aí eu chego na frente dela e aí eu olho pra ela e digo, você será sapateiro. Não tem isso. Porra, isso seria a maior tristeza, a maior merda. Eu quero escolher o que eu quero. Não quero que alguém escolha por mim. Eu quero escolher meu objetivo. Então, o ponto todo que a gente precisa trazer aqui é como fazer isso. E o caminho que eu encontrei, o melhor caminho para isso até hoje, é pelo negócio chamado aspiração. O que é aspiração? Aspiração é aquele negócio que te toma um suspiro do coração. Olha, fica fácil de se lembrar, hein? Esse não é o significado de aspiração, tá? Mas tudo bem. Aspiração é tudo aquilo que quando você... Um monte de gente mandando soquinho. Valeu, tamo junto aí. Vamos esticar um pouco mais. É aquele negócio que quando você pensa naquele caminho, naquele objetivo, naquela conquista, você fica com cara de bobo, sabe? Você fica com cara de apaixonadinho, de apaixonadinha. Você fica besta. Isso é uma aspiração. E isso é legal pra caraca. Por quê? Porque a partir do momento que você pensa naquilo, te dá um prazer, imagina alcançar aquilo. E como eu sei que essa aspiração é boa ou não? Como eu sei que essa aspiração é uma aspiração de verdade e não um fogo de palha? É uma pergunta bem relevante. Uma das maneiras bem legais é persistência, repetição. Geralmente uma aspiração ela não vem uma vez, ela é recorrente. Ela é recorrente. Sabe aquela ideia que você já tem faz anos? Que de tempo em tempo ela volta aí e ela está sempre na sua cabeça? Sempre, 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 sabe? Passa ano, entra ano, sai ano, essa ideinha continua na sua cabeça?
Começa a dar uma olhada para ela. Ah, eu começo a pensar nisso, me dá uma alegria, me dá uma coisa assim, dá um nossa, dá até lágrima, sabe? O olho ele enche, ele fica molhadinho. E daí que vem, inclusive, a expressão, o brilho no olhar, né? Se você sente isso, se você tem esse tipo de coisa, começa a prestar atenção, viu? Começa a prestar atenção nessa ideia, porque essa pode ser uma aspiração. E aí o grande negócio é você se convencer. É você se convencer do processo. Porque geralmente quem quer mandar o tempo todo é o racional. Porque faz sentido, tem lógica. Mas de repente quando você tem uma coisa do inconsciente, não rola, cara. E isso é muito triste. É muito triste. Uma mente que não sonha, que não aspira, que não deseja, não vai chegar a lugar nenhum. Porque tudo começa por essa sementinha. Essa sementinha da aspiração. Porque é com ela que a gente começa a fazer de propósito. Ela, com certeza, tem a ver com o seu desenho de ligar ponto no seu rumo. Para o seu rumo ser alcançado. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Ok? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Quero que vocês se observem. A tarefa de hoje é você... Vai começar pequeno, tá? Eu quero que você fixe, quero que você crie um propósito para daqui 3 meses, para daqui 1 ano e para daqui 3 anos. Pequeno, tá? São 3 propósitos, ok? 3 objetivos, 3 metas. Um para daqui 3 meses, então a gente está em janeiro, eu quero uma coisa aí para abril, maio, ok? Um propósito para daqui 3 meses, um propósito para daqui 1 ano, então janeiro, final de janeiro de 2022, e eu quero um propósito para daqui 3 anos, lá para 2024. É isso. Essa é a tarefa de hoje. Sam, como eu vou escolher? Eu não sei escolher meus propósitos. Não tem problema, pensa na sua aspiração. Pense em alguma coisa que te move. Precisa ser um pouco desafiador. Precisa ser um negócio que te... Nossa, que você pensa, você fala, uau, que gostoso, mas você fala, caramba, será que eu consigo? É legal isso, porque tem um desafio, né? Se você fosse fazer desafios que não tivessem nenhum desafio, eu estou recebendo muita mensagem assim, ai, Sam, eu perdi a live, tem como eu assistir? Eu falo, não, essa é a ideia do desafio, né? Desafio, alguns conseguem, outros não. Se todo mundo consegue, não é desafio. Aí sei lá, é entrega, é moleza, é dado. Aqui é um negócio que a gente precisa conquistar. Então a live não fica gravada. Não fica. Tá bom? Ai, é isso. Vixe, mais de 30 anos conformado esperando Deus agir. Nunca consegui nada. Agora eu faço meu propósito. É isso aí. Esse é o ponto. Cara, chega de esperar. Vamos tomar um rumo aí da vida, né? Vamos escolher, vamos fazer acontecer. Se no caminho... Vamos deixar aberta essa coisa, tá? Se no caminho aparecer o anjo, te entregar o bilhete, falar, vai por esse cara... Porra, é bônus, tá? É bônus. Aí fala, caralho, já tô aqui mesmo, vai funcionar pra caramba. Mas enquanto isso, a gente vai cuidando da nossa própria vida. Vai que isso aí só acontece quando você tem seus 90 anos. E aí, porra, foi uma missão de 3 dias. Fudeu, né? Porra, quer dizer que eu vivi esse tempo todo pra nada? Pelo menos deixa eu escolher coisas interessantes, incríveis pra eu poder fazer nesse meio tempo. E é legal, porque quando a gente escolhe isso, gente, putz, a vida flui. A vida flui. Algum dia eu vou contar pra vocês a história de como foi o meu namoro com a Fernanda. Eu vou contar essa história pra vocês. Porque foi isso, foi uma aspiração. Quando a primeira vez que eu a vi, eu falei assim, eu vou casar com essa mulher. Vou casar com essa mulher, vou passar o resto da vida com ela. E o difícil foi fazer ela acreditar nisso também, né? Porque isso... Demorou muito tempo, precisou de muita persistência, precisou de muito fazer de propósito. Mas isso é uma história para depois, tá? E é importante o quê? É você acreditar primeiro. Você saber, falar, cara, é isso que eu quero, isso eu gosto. Meu coração sente essa direção. E aí você faz. Sam, até hoje, quando você olha o Porsche, você se sente, você fica emocionado. Ah, hoje eu acho bonito pra caraca, mas tem um outro carro legal, mas tem tanta coisa mais legal que isso. Porque a gente vai ganhando mais repertório, né? Quando a gente é criança, a nossa comida predileta é aquela comidinha simples do dia a dia, a comida da mãe. Mas depois que a gente vai, não que seja ruim, tá? Mas a gente vai crescendo, a gente vai ganhando outros paladares.
Sei lá, a gente descobre que paçoca é boa, mas não é a melhor comida do planeta. Tem outras coisas boas. A gente descobre que tem outras coisas. Isso é legal, porque você vai ganhando referência, você vai ganhando repertório, você vai tendo noção maior das coisas. Isso faz a diferença no processo, tá bom? Então, frase de hoje: o propósito da vida é uma vida de propósito. A tarefa é fixar um propósito, uma meta, um objetivo. Deixa eu pegar até minha caneta aqui. Vou escrever aqui até aqui. Para daqui 3 meses, 1 ano e 3 anos. E quando eu falo fixar uma meta, gente, fixar um propósito, eu quero que você se visualize lá. Então se visualiza em abril. Porra, pertinho, né? Em abril, você olha para trás, meu propósito é tomar uma vacina. Não, mas não vai depender de você só, né? Vai depender do país e tá foda. Mas pega uma outra coisa, uma coisa que você precisa conquistar e que é relevante de verdade para sua vida. Porque daqui 10 anos, você não vai lembrar se você tomou a vacina em janeiro, ou em maio, ou em julho, ou em outubro. Não é o negócio. Você vai se lembrar daquela coisa, desse negócio que você conseguiu alcançar. Precisa ser algo extremamente relevante para a sua vida. Precisa ser uma coisa assim, puta que pariu, caralho. Esse foi um momento auge da minha vida. Escolhe coisas desse tipo. Aí sua vida vai começar a ser muito interessante.